O artesanato vem ganhando força nos últimos anos por uma série de ações ligadas a financiamento e a construção de espaços capazes de projetá-lo. E é sobre essa nova forma de se pensar no artesanato, tornando singular, capaz de gerar renda e com grande potencial de vender o Brasil para o mercado mundial, que vamos falar no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a coordenadora de desenvolvimento da economia criativa do Sebrae, Eliana Marinho, e a diretora da ONG Pipa Social, Helena Rocha. De olho no reposicionamento, na requalificação do artesanato brasileiro e nas oportunidades de empreender nesse segmento, o Sebrae criou o CRAB e a nossa equipe foi até lá conhecer. Praça Tiradentes, centro do Rio de Janeiro. Aqui, o cenário é configurado pelo monumento de Dom Pedro I, antigos casarões e alguns prédios de valor histórico, como o solar do Visconde do Rio Seco, que é o nosso destino de hoje. Esse espaço se transformou no Centro Sebrae de Referência do Artesanato, CRAB, que abriga uma grande quantidade de matérias-primas que deram origem às mais variadas peças do artesanato brasileiro. O CRAB conta com uma mediateca, salas de exposição permanentes e uma loja no final do circuito, para quem deseja comprar as peças da exposição. Aqui é a mediateca, onde tem acervos de livros, revistas, mídia digital, DVDs, voltado para o artesanato, né? Vamos conhecer agora onde ficam as exposições? Vamos. Aqui começa a exposição. Primeiro a gente vai entrar na sala de projeção, tem uma projeção de 360 graus, com sonorização. Após a exposição, pode adquirir a maior parte dos produtos aqui na loja. Tem os atendentes aqui que podem ajudar. Tem atendentes que falam outros idiomas para os estrangeiros, para pessoas de outros países que têm visitado aqui bastante. E para os visitantes que querem conhecer a casa, qual é o horário de funcionamento? Terça-feira é de 10 às 19 horas e quarta, quinta, sexta e sábado das 10 às 17 horas. Mais um espaço histórico devolvido à cidade do Rio de Janeiro para abrigar o artesanato do Brasil. Por que no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro é a síntese da história desse país. Para o Rio de Janeiro convergiram personalidades, pessoas, instituições. E hoje, no século XXI, com o crescimento grande do turismo, o Rio de Janeiro tem sido palco também de muitas visitações. Então, esses elementos reúnem condições para que o Rio de Janeiro seja a vitrine do artesanato brasileiro neste século XXI. E ele abriu recentemente, né? Qual a exposição que está lá agora para os turistas e moradores da cidade? Nós temos uma exposição que se chama A Origem Vegetal, que são mais ou menos 1.300 itens em artesanato, todos em sementes, madeiras, fibras, representando a biodiversidade brasileira transformadas pelas mãos das pessoas, pela mão dos seres humanos que convivem com essa natureza e transformam em objetos de uso pessoal, em arte e em objetos funcionais. Uma pergunta para as duas agora, essa questão das Olimpíadas, né? De que forma essa oportunidade também de projeção para o artesanato? Eu acho que as Olimpíadas só vai trazer coisa boa, acredito que sim. Eu acho que principalmente para os empreendedores cariocas, né, que são fantásticos, que são grandes empreendedores, grandes artistas. Eu acho que é uma oportunidade muito grande de a gente poder mostrar o valor dessas pessoas, porque a gente tem um artesanato também no Rio de Janeiro fantástico, ainda pouco conhecido, e eu acho que o nosso grande desafio no Rio de Janeiro é esse mesmo, a gente poder criar um produto artesanal que
a pessoa leve como isso daqui é uma característica carioca, uma característica do Rio de Janeiro, porque a gente tem muito a paisagem, né? A praia, o Corcovado, Pão de Açúcar, Jardim Botânico, mas e sempre o artesanato muito com as estampas das nossas paisagens. E eu acho que a gente criar alguma coisa com algum material, sei lá, que tem uma característica, cara de Rio, acho que ainda é o grande desafio do carioca, assim, pela frente. Mas eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente mostrar a cara desse pessoal incrível que está trabalhando aí com uma garra danada. Complementando o que a Eliana falou, as Olimpíadas se configuram como uma importante oportunidade para que pessoas do mundo inteiro, e também os cariocas e os brasileiros que aqui estiverem, possam ver o artesanato brasileiro, o artesanato nacional, de uma outra maneira. E aí, isso rebate com a própria missão do Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, que é a requalificação desse artesanato para que o Brasil consiga mostrar, né, o seu produto mais, digamos, mais íntimo, né, mais essencial, e ao mesmo tempo consiga trazer uma linguagem diferenciada para que esse artesanato no mundo contemporâneo ele seja também global. Então, nosso objetivo é que esse artesanato seja objeto de desejo, objeto de vontade, objeto de orgulho, como a Helena está falando, e que através disso a gente consiga intensificar essa produção artesanal, se espalhando no Brasil inteiro e revertendo para a oficina do artesão como geração de renda e oportunidade de negócio. No Brasil, o artesanato sempre foi visto como uma atividade muito secundária. Muitas vezes a atividade de quem não teve uma formação muito formal, estou usando um termo redundante, mas é isso, né? Para quem não teve uma habilitação formal. E acredita-se que essa pessoa será um bom artesão, e não necessariamente é assim. Ou muitas vezes, por espontaneidade, ou por herança cultural, por relações intergeracionais, essa pessoa detém o fazer de um produto que é maravilhoso e nunca tinha tido tanta oportunidade de ser colocado numa plataforma internacional para que seja um produto de desejo, um produto singular a ser adquirido. E é sobre esse processo de qualificação dos profissionais que fazem o artesanato que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Eliana Marinho e Helena Rocha. Cada vez mais, os cursos de capacitação na área de artesanato buscam aprimorar a técnica da venda, focados no mercado. Essa é uma das atividades oferecidas pela ONG Pipa Social. Vamos ver a matéria. Localizada no bairro de Botafogo, zona sul do Rio, a ONG Pipa Social desenvolve trabalhos com artesanato e moda através da produção, informação e profissionalização, além de oportunidades de criação de coleções e cursos. Os trabalhos são vendidos no próprio ateliê, em exposições ou lojas. A professora espanhola Susana Negre explica como são realizadas as aulas de artesanato que ela oferece como voluntária desde que chegou de Barcelona e de que forma os alunos podem crescer profissionalmente, aprendendo novas técnicas e estimulando a venda dos produtos. Estamos criando uma coleção com a base de tapete. Eu trabalho o tapete com tear. Tudo é feito à mão. Eu gosto muito de misturar os tecidos e diferentes materiais. Então, estou ensinando às donas e aos estudantes as diferentes técnicas do tapete. Então, eu quero mostrar a eles o trabalho criativo com um objetivo comercial. Como trabalhar o tapete, mas de cara à venda, para que eles possam aprender a ficar o preço dos trabalhos e também todo o processo de como catalogar os seus trabalhos, como fazer as fotos, como promocionar o seu trabalho. Não somente estou mostrando para eles a parte artesanal e também a parte de comercial. Se você trabalha com materiais 100% algodão, 100% lana, os trabalhos são mais caros. Se você mistura tecido ou recicla tecido, então você pode ficar os preços mais econômicos. Dentro da coleção da Pipa que eles têm preparada para este ano, vamos a trabalhar a desenvolver uma coleção com o tapete.
para que eles depois possam aplicar isso a diferentes materiais e a diferentes coleções que eles estão trabalhando. Roupas, bolsas, bufandas. Então vamos a trabalhar isso. O curso especificamente, a gente está na 3ª aula e estamos aprendendo tear manual com a Suzana, que é artesã já há muito tempo. Mas esse é um curso dentro do meu trabalho de voluntário aqui na Pipa Social. Eu não sei se é uma explicação muito mística que eu tenho para o artesanato, mas ele traz um pouco da pessoa que faz. E por isso eu estou muito satisfeito de poder aprender aqui o tear. Compartilhamento de ideias é a palavra-chave da Pipa Social. Eles acreditam no talento e disposição de empreendedores, voluntários e alunos, que passam boa parte do seu dia aplicando tudo o que aprendem para outros novos profissionais, capacitando-os para o mercado de trabalho. Que a gente estava falando justamente de unir a questão do talento com a capacitação, formar preços, aprender também como trabalhar esse produto no mercado. Essa é uma das funções da ONG, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do trabalho, como é que ele se desenvolve com os artesãos, com os voluntários e também alunos de moda. Olha, é o seguinte, a gente não trabalha, a ideia da Pipa não é trabalhar a capacitação. O que nós trabalhamos é a qualificação profissional. Ou seja, a gente busca empreendedores e artesãos e costureiras de comunidade de baixa renda que querem viver da própria arte e que não têm as oportunidades. Porque na hora que a pessoa faz um curso de capacitação, ela aprende um ofício, ela aprende uma técnica. Daí a se tornar um profissional preparado para entrar no mercado, daí esse é o trabalho da gente. Então a Pipa Social vem inovar o terceiro setor ao dar um passo a mais nessa direção. Então a gente prepara esse empreendedor, esse artesão, esse artista para o mercado. E a gente ensina também novas técnicas, né, como o tear, como várias outras técnicas de vários outros artistas plásticos que vêm dar as oficinas, workshops para essas pessoas. Então, e a gente trabalha a precificação, a gente já teve o ciclo SEI do Sebrae lá dentro, que eu sei precificar, sei comprar, sei fazer estoque, sei vender, etc., que tudo isso já foi trabalhado lá dentro com todos os artesãos, costureiras, voluntários e toda a equipe Pipa. E a gente, então, tem, deixa eu só voltar assim, só um pouquinho, a gente trabalha com uma metodologia baseada em 3 pilares. O primeiro, lógico, que é de geração de trabalho e renda, né, que a gente vai trabalhar com todos eles assim. O segundo é acesso à informação, que eu acho que é um pilar, que é um dos mais importantes, para mim é o mais importante, que são pessoas que vêm de baixa escolaridade, que não têm acesso à informação de mercado, né? Então a gente traz palestras todos os meses, já vieram para a Pipa da palestra Osklen, Farm, Cantão, Alfaias, It Brands, né, que é um conglomerado de várias marcas para explicar por que isso está acontecendo no mercado. A gente fala de cadeia produtiva, né, que ele é o fornecedor até chegar no consumidor, que caminho que passa. As pessoas falam sobre a história da marca, o que deu certo, o que deu errado. Que é um pouco o caminho da requalificação, né? Quer dizer, de você unir o artesanato e a moda. É um dos caminhos, não é? Um dos caminhos. Eu acho que o CRAB vem e complementa um pouco esse trabalho incrível que a Pipa Social faz. Nós percebemos que o CRAB não seria o lugar do aprendizado da técnica para o artesão, mas ele seria o lugar, talvez, da discussão dos grandes temas que impactam o artesanato como um todo. Por exemplo, a questão do fungo da fibra, não é? A questão da queima da cerâmica, a questão da propriedade intelectual, não é? Que vem rebater nas questões de comercialização, as questões do financiamento. São esses os temas que o CRAB pretende atuar na questão do artesanato. Isso é muito importante. E ao conversar, por exemplo, com a moda, não é? O interessante é que o CRAB pretende fazer o diálogo com vários setores da economia criativa, né? Por exemplo, o artesanato que há com a alta tecnologia, por exemplo, na animação, né? Onde todo o trabalho anterior, ele é artesanal, ele é manual
e a partir daí é que ele entra num processo tecnológico de produção. O artesanato que há na música, né, desde a composição até o início da distribuição. O artesanato que há, enfim, no design, o design que há no artesanato, né, nessa simbiose que melhora e qualifica o produto. Então é mais ou menos nessa linha que o CRAB se entende complementar a esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa fantástica que a Pipa já faz. E o terceiro pilar, que é a da formalização dos negócios, né? Que isso também, o Sebrae até nos ajuda para tirar o microempreendedor individual, com CNPJ próprio, elas mesmas têm que nos dar um recibo, né? Uma nota fiscal sobre o trabalho que elas estão fazendo lá. Então a gente completa isso, né? Com essa linha de informação, que é muito interessante, e isso é um passo para a formalização. Então, a gente está trabalhando com empreendedores formalizados e com consciência daquilo que eles têm que vender, como vender, de que forma vender, como precificar e trabalhando com design, né? Porque eles aprendem, né, com todo esse ciclo, com as faculdades que a gente tem, o IED, né, o Instituto Europeu de Design, PUC, Senai C-Ticket, que estão lá dentro também trabalhando com a gente, isso que a gente fala. Nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos com todo mundo, né? A Pipa Social é um polo de criação coletiva, onde a gente está recebendo profissionais de todas as áreas para complementar e para ajudar esse artesão, esse empreendedor a estar pronto para o mercado, né? Porque o que a gente quer também é exportar Brasil, exportar carioquice, né? O que é muito importante, a gente falou no primeiro bloco de um espaço novo criado para as pessoas poderem expor a sua arte do Brasil inteiro. Nesse segundo bloco, a gente falou um pouco de como se profissionalizar, quais são as oportunidades que existem por aí. E no próximo bloco a gente vai falar de comércio justo, que é uma modalidade que vem crescendo, uma tendência também, e uma possibilidade da gente internacionalizar o artesanato e outras atividades também. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A busca pelo selo do comércio justo ajuda a inserir o artesanato produzido no Brasil e na cidade do Rio no mercado exterior. Vamos ver o que a coordenadora de Economia Solidária e Comércio Justo da SEDES, Ana Ast, falou sobre o assunto. O comércio justo é um jeito diferente, na verdade, de fazer negócio, né? A gente faz o comércio justo quando a gente está valorizando o trabalho do pequeno produtor, do artesão, da artesã, do agricultor familiar, pagando um preço justo, seguindo alguns princípios éticos em relação à questão social, tá? Então, por exemplo, a gente trabalha desenvolvendo a capacidade desse produtor, o que ele precisa para poder desenvolver, né, a cooperativa ou a associação dele. Aí ele precisa melhorar equipamento, ou então ele precisa de acesso a crédito. Então, no comércio justo, a gente toma esse cuidado para poder valorizar e fazer com que aquele empreendimento se desenvolva. O principal objetivo do comércio justo é ser uma estratégia de acesso ao mercado. A gente trabalha do ponto de vista do produtor, para que ele esteja seguindo esses princípios, e também do ponto de vista do consumidor, para que ele saiba que existe um produtor que preserva o meio ambiente, que preserva o vizinho, preserva o próximo, né? A responsabilidade que existe de todo mundo que faz parte dessa cadeia produtiva. O artesão, muitas vezes, ele deixa de desenvolver o artesanato dele, o trabalho dele, né? Que é o talento que aquela pessoa tem, para ir trabalhar com outra coisa no mercado tradicional, porque ele não tem acesso a onde que eu vendo, como é que eu faço para vender o meu produto, né? Como é que eu chego no consumidor e consigo receber um preço justo pelo que eu faço e não ser explorado com o meu preço diminuído. E o objetivo é que a nossa cidade receba um reconhecimento internacional de que a gente desenvolve o comércio justo na cidade. É uma forma de divulgar não só o artesanato, mas também todo o processo de produção desse produto, né? Com certeza, eu acho que o comércio justo, ele está muito difundido na Europa, Estados Unidos, as pessoas, principalmente na Europa, têm realmente a preocupação de saber a origem, né? Depois da invasão china, a gente tem uma compra mais consciente e um público, um consumidor mais interessado em saber a origem, a procedência daquela peça que ela está comprando. Eu acho que no Brasil isso ainda é uma coisa nova. Mas eu acho que existe sim uma preocupação com isso. Ano passado a gente teve a oportunidade de ter uma loja temporária no Rio Sul
pegamos o Natal, pegamos todo o final do ano até janeiro, e a gente viu, porque a gente colocou na loja, a gente fez uma decoração linda, isso é uma coisa que a gente também ensina, né? Então colocamos a fotografia de todas elas, todos os produtos que tinham ali, tinha fotografia de quem estava ali. Então quando uma pessoa ia comprar, ela já se fala, olha, essa daqui, você está levando uma peça que foi dessa pessoa que fez esse trabalho, ela mora na Cidade de Deus, ela mora em Queimados, ela tem tantos filhos, o nome dela é tal. Tinha uma coisa, ela usou tal material que era de reciclagem ou não era, ou era disso, a procedência de cada coisa, ela era uma mudança. Eu falei, nossa, se todo mundo, as pessoas diziam, se todo mundo dissesse, né, de onde que vem esse produto que a gente está comprando, seria maravilhoso. Então a gente conversou muito com isso com o consumidor e isso foi muito interessante. No Brasil, eu vejo eu tenho uma preocupação em relação à certificação de comércio justo, que a Pipa Social, por exemplo, está absolutamente 100% encaixada em todas as premissas básicas, secundárias, terciárias, de tudo dentro do comércio justo. Mas ele tem, a minha preocupação é em relação a receber esse certificado, porque é muito caro para o artesão ou para uma ONG, conseguir. Só a inscrição são 100 euros que você tem que bancar. E depois você tem que bancar todos os auditores, hospedagem, alimentação, transporte, remuneração dos auditores, que eu acho que, e tudo em euro, que fica muito caro para nós do terceiro setor e para esses empreendedores. Toda certificação ela tem um custo, né? Que normalmente é do proponente. No caso do comércio justo, eu acho que existe nesse momento algo que o mundo está fazendo, que é expandir esses ideais do comércio justo. Quando a gente trabalha essa questão da economia colaborativa, como você faz, essa economia circular, né, que também está preocupado com por onde gira o produto, qual é a escassez, né, que você está ou alimentando ou reduzindo, isso tudo faz com que esses sistemas de qualificação e esses sistemas de certificação, eles tenham talvez uma expansão. E essa expansão, ela naturalmente vai impactar a redução dos custos. Agora, toda certificação, ela tem alguém que também foi lá e direcionou. É como se tivesse digamos, entre aspas, um dono, né? E é esse dono, para que todo esse processo seja movido, que precisa de que esses custos sejam alimentados. Então a gente tem aí uma coisa que também é circular, mas eu acho que a tendência mundial de tudo que a gente vê, né, é que isso se reduza brevemente. Algum tempo atrás, o Sebrae atuou bastante no comércio justo, principalmente quando ele começou a ficar mais intenso no Brasil, a partir de 2004, mais ou menos. E esse trabalho fez com que, em determinados momentos, a nossa instituição assumisse esses custos e esses valores. Mas então foi percebido que se o artesão, se o produtor, né, que está sendo certificado, se ele não estiver absolutamente envolvido nisso, ele também ele acaba ganhando uma certificação, mas ele não se sente muito parte do processo. Então essa discussão é uma discussão que ela precisa avançar. Esses custos eles precisam ser reduzidos e a necessidade e a valorização dessa certificação precisa ampliar. Eu acredito que é nessa ida e vinda que tudo pode ser melhor equacionado. Tomara. O que a gente está falando justamente é desse processo de expansão de conhecimento a respeito dessas premissas e qual a possibilidade que isso gera também para o artesanato como atividade poder se comunicar internacionalmente, estar presente em outros países e falando a mesma língua, né? Que apesar de ser singular e mostrar um pouco do que é o nosso país, ele possa estar nos mercados internacionais sendo valorizado como tal. No Brasil, assim, do que nós observamos também, isso tem um crescimento e um amadurecimento. No início havia uma preocupação muito grande em estar certificado, a oficina, a cooperativa, os artesãos, os produtores. Mas o fato de estar certificado, muitas vezes, não fazia com que o produto tivesse uma melhor condição, com que tivesse melhor acabamento, uma qualidade, com que ele tivesse integrado com os outros setores da economia criativa. E isso trazia um isolamento muito grande, principalmente no caso do artesanato. Então você tinha um sistema que é mundialmente reconhecido, onde você tem grandes espaços para comercialização lá fora, inclusive feiras,
mas o produto que era gerado no Brasil, ele não dava conta de estar numa plataforma internacional. Então, para que isso aconteça, é fundamental o trabalho de melhorar a qualificação e de transformar esse artesanato em algo que realmente atenda aos requisitos internacionais e tenha qualidade, realmente esteja preocupado com o meio ambiente. É uma caminhada, né? É uma trabalho caminhada que a gente está fazendo, é exatamente para ir nessa direção mesmo. Mas o que a gente percebe Mas é a essa gente quer evolução, muito. quer dizer, o reconhecimento de que, para além do mercado local, você existe uma demanda internacional por isso, uma valorização cada vez maior do produto que é gerado aqui, né? E como é que você se comunica com esse consumidor que está mais antenado, né? Que já está mais ligado no do que ele está pagando e por que ele está pagando por aquilo. E a gente trabalha muito, os artesãos e costureiras que estão com a pipa, o que eles aprendem é exatamente isso, no acabamento do produto, no design do produto, depois no acabamento do produto. E o que a gente fala é isso, a gente quer exportar, a gente quer mostrar a cara do Rio de Janeiro, do Brasil, para o mercado internacional. Então, mas a gente precisa dos detalhes, né? Os detalhes não só naquela peça, mas na postura profissional desse artesão. No fundo, a gente está falando de qualidade, né? Da importância de valorizar a qualidade. Bem, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Helena, obrigada, Eliana, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo www.youtube.com/alerjtv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.